A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor, todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Estamos começando hoje com mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E hoje nós vamos trazer um tema muito especial, mas ele vai estar mais voltado para os nossos irmãos surdos, os nossos amigos surdos, que é sobre os direitos que eles têm quanto à sua previdência, que é a sua aposentadoria. Mas não somente isso, como também os benefícios que ele pode, por ele ser surdo, e não somente o surdo, como também a pessoa com deficiência, e hoje nós vamos estar conversando um pouco mais sobre isso. Mas antes de tudo, antes de eu apresentar a nossa convidada especial que está aqui conosco, nós vamos pedir para vocês fazerem aqueles 3C: comenta, compartilha, curte, deixe seu comentário, as suas dúvidas hoje durante o programa. Vai ser esclarecido muitas coisas, mas também pode surgir muitas dúvidas. Então, se teve dúvidas, pode deixar nos comentários, a gente encaminha a nossa convidada, e aí eu tenho certeza que ela vai estar nos ajudando a responder a cada um de vocês. E hoje nós estamos com a doutora Carla Kenny. Paz do Senhor, doutora. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor a todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial a todos os surdos, intérpretes. E é uma alegria muito grande estar aqui com você hoje nesse programa. Que maravilha, a gente fica muito honrado com a sua presença, e não somente para nós, mas também para aqueles que estão nos assistindo, vai ser muito esclarecedor, porque às vezes nós passamos desapercebido pelas informações. E infelizmente para a comunidade surda as informações é um pouco mais limitada por conta da questão linguística, da comunicação, de como que é feito. E aí hoje trazendo isso para eles vai ser maravilhoso. Hoje de manhã a gente já participou junto de uma live, já foi um teste, né? Foi. Já falamos sobre muitos assuntos que nós vamos trazer aqui hoje, que são assuntos importantes, relevantes, e que acho que vai fazer a diferença, assim, na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Porque a gente já vai rompendo uma barreira, né? Sim, Do exatamente. acesso à justiça, do acesso aos direitos. Isso é muito bom. E é uma alegria mesmo estar aqui, de Ah, que verdade. maravilha! E a gente fica extremamente honrado. Então, para a gente começar, nós estávamos conversando hoje mais cedo, nós fizemos uma live, pelo Instagram da doutora, e já foi um pré-treino para o programa de hoje. Então, assim, nós já esclarecemos muitas coisas e a gente vai trazer essas dúvidas, esse esclarecimento aqui. E para a gente começar, antes da gente falar da aposentadoria em si, vamos falar um pouquinho dos benefícios? A gente conversou um pouco sobre o benefício, sobre o BPC. Quando eu soube dessa sigla pela primeira vez, eu falei: "Mas o que que é isso?". E aí tem um BPC, tem um auxílio inclusão. Traz um pouco para a gente sobre esses benefícios, fazendo favor. Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre o BPC, né? O benefício da prestação continuada. Esse benefício é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Embora o pedido é feito no INSS, né? Então, a pessoa para ter direito a esse benefício não precisa estar contribuindo para o INSS e, de fato, por isso que ele é assistencial, da Lei Orgânica, né, de Assistência Social. E o que representa esse BPC, esse benefício? Todos os surdos que tem a questão da o impedimento de longo prazo, né, que já é da questão da deficiência e que enfrenta assim, várias barreiras que coloca eles em desigualdade com outras pessoas, e se eles fizerem são 2 requisitos, esse é o primeiro, né, da questão da deficiência, das barreiras enfrentadas, se ele tiver, né, no caso do surdo, ele já tem esse requisito, e se ele fizer parte de uma família de baixa renda, ele pode requerer o benefício da prestação continuada, o BPC. E esse benefício é uma prestação de um salário mínimo por mês, que ele vai receber todo mês esse benefício. Isso vai ajudar, né? Porque às vezes muitos surdos não têm condições de estar no mercado de trabalho. A gente sabe Sim. que essa realidade mudou muito, Sim. né? Principalmente hoje com a inclusão, e a nossa igreja possibilita muito isso, né? Sim. Porque eles aprendem, muitas pessoas os irmãos da igreja têm aprendido, né, a questão Da da comunicação, da comunicação, Libras. da Libras. Então, assim, as barreiras vão sendo rompidas. E que maravilha, que Verdade. bênção isso. Mas muitos ainda não estão em condições de estar no mercado de trabalho. Então, eles têm direito a esse benefício assistencial. E às vezes por ele ser surdo, mas também ter alguma outra deficiência, alguma outra limitação, acrescenta esse direito dele também estar pedindo o BPC, né? Exatamente. A gente tem um caso, né, que a gente até conversou hoje cedo, que é do surdo e cego. Sim. Então, o surdo cego, ele vai ter uma barreira ainda maior, que não é só da auditiva, né, mas a questão visual. E muitas vezes ele não se coloca no mercado de trabalho, então ele tem direito a esse benefício assistencial.
E é um benefício, nós temos que ficar muito atentos com os requisitos, como eu disse, que tem essa questão da deficiência, então um requisito vencido. E o de baixa renda, o que representa o baixa renda, né? De acordo com a lei. A lei diz que a família, se a gente dividir a renda per capita, né, por cada pessoa da família, não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Ou seja, só para assim contextualizar, um exemplo, se na casa tem 4 pessoas, a renda da família tem que ser de um salário mínimo para ter direito a esse benefício. Entendi. Então, por isso que é, de fato, baixa renda. E é importante que as pessoas respeitam esse requisito, por quê? Porque se uma pessoa tem uma renda maior e não precisa, de fato, do benefício assistencial, e se ela consegue esse benefício, acaba tirando o direito de um outro, né? Que realmente necessita desse benefício para viver. E um detalhe é o seguinte: você surdo, que de repente se encaixa nesses 2 requisitos, ou você mãe, né, de um surdo, que não precisa ter idade para o trabalho, tá? É qualquer idade. Pode Então ser até criança uma pode. criança, exatamente. O benefício vai ser para a criança. Então, assim, a gente não precisa. Por isso que não é um benefício previdenciário, porque se é previdenciário, a pessoa já está contribuindo, né? Sim. Então, é qualquer idade. É surdo, enfrenta essa barreira, né? A barreira da comunicação. E com a barreira da comunicação, não é só a comunicação, a gente sabe que são outras barreiras. Sim. Então, assim, e se tiver incluído numa família de baixa renda, pode fazer o requerimento do benefício assistencial do BPC, porque o seu filho ou você vai ter direito. E é um salário por mês. Esse salário, esse benefício não dá direito a 13º, Uhum. né? E caso a pessoa que recebe venha falecer, também não deixa a pensão por morte para os dependentes. É só exatamente para aquela pessoa, para aquele momento, é um auxílio É, literalmente. é um benefício, é um auxílio que fica, se a condição da família não mudar, continuar a mesma, o benefício vai se estender para a vida toda. Mas se aumentar então o salário da família, Se aí ele aumentar, corre o perde. risco de perder. Aí quando eu falo assim, a lei fala de 1/4 do salário mínimo, mas pode acontecer, de repente, você precisa de um tratamento que o SUS não oferta, e se o SUS oferta, às vezes demora muito. Então, assim, se tiver junto com outras, né, limitações, até outra deficiência, junto com uma doença, às vezes um salário, esse 1/4 do salário mínimo, ele é relativizado. Então, judicialmente, você provando as despesas, né, que realmente precisa, pode ser que consiga até com uma renda maior, a família com uma renda maior. Entendi. E assim, primeiro passo, é importante a gente falar do benefício, mas falar como que a pessoa faz para conseguir, né? Porque às vezes a gente falar do benefício e não ajudar no acesso. Então, para você ter direito, primeira coisa, você precisa procurar um CRAS mais próximo da sua residência e se cadastrar no CAD único. E nesse momento tem que levar o documento de todas as pessoas da família: carteira de trabalho, identidade, CPF. Os laudos, laudo médico é muito importante para ter direito a acesso a esse benefício. Então, você, surdo, você precisa, quando for ao médico, você já faz os exames, a audiometria, né? Isso. Faz. Então, assim, pede o seu médico um laudo, falando do início, né, do diagnóstico. Às vezes é congênito, né, desde o nascimento, e outras vezes não, né? Pode acontecer da pessoa ter uma perda auditiva ao longo da vida. Pode. Então, se você precisa desse laudo médico para levar, precisa para levar no CRAS, e aí o CRAS, eles vão te cadastrar a sua família, né, no CAD único. A partir desse cadastro do CAD único, você vai entrar no site do Meu INSS. Não adianta ir na agência presencialmente, porque não vai conseguir. Então, entra no Meu INSS, ou com a ajuda de alguém, né, com um intérprete ou com um familiar, pode também ligar para 135, que é o número do INSS, e solicitar o benefício, o BPC, benefício da prestação continuada, que muitos conhecem como LOAS, né? LOAS é a lei. Sim, que é a lei, exatamente. E aí, como a gente tínhamos até conversado, às vezes ele não quer perder o BPC, o surdo já tem, ou então a pessoa com deficiência já tem um BPC, e aí ele pode trabalhar. Aí fica aquele receio, porque querendo ou não, é um benefício, ajuda na renda da família, mas se ele conseguir uma vaga de emprego, existe algum outro auxílio que possa complementar essa renda também? Priscila, excelente, porque a gente pouco se ouve e pouco se fala desse outro benefício assistencial, que é o auxílio inclusão. O próprio nome já diz.
é um benefício que ele é um benefício para incentivar aquelas pessoas que têm uma deficiência, que, né, pessoa com deficiência, o surdo, de ir para o mercado de trabalho. Então, assim, para não ficar dependente do BPC, Sim. porque como você mesmo disse, assim, a pessoa às vezes é tão necessitada, a família é tão necessitada do benefício, que a pessoa não quer nem se aventurar para ver como que vai ser o mercado de trabalho, que às vezes fica com medo de ir para o mercado de trabalho, de enfrentar várias barreiras e não dá conta, né? Certo. E perder o benefício, e perder o emprego, enfim. Então, assim, existe esse auxílio inclusão, que é justamente esse auxílio que vai possibilitar da pessoa se encorajar de ir para o mercado de trabalho e começar a trabalhar, e ela pode trabalhar, pedir a suspensão do BPC, na verdade, a partir do momento que você pede o auxílio inclusão, o seu BPC vai ser suspenso e você pode trabalhar normalmente, você pode receber até 2 salários mínimos. Olha que bom. Que E aí, o que maravilha. que é esse auxílio inclusão? Ao invés de receber um salário mínimo do BPC, a pessoa vai receber meio salário. Então, ela vai poder ir para o mercado de trabalho recebendo o salário, desde que ele seja até 2 salários, Sim, e ainda o auxílio inclusão, que complementa a renda que que complementa a vai ser renda. muito mais. E além disso, dele estar trabalhando, ele vai estar já pagando o benefício do INSS para que ele possa se aposentar futuramente, né? Exatamente, que a partir do momento que ele está trabalhando, vai estar recolhendo o INSS. E aí, ou que seja, né, quando ele passa no concurso, vai estar recolhendo o INSS, então ele vai estar contribuindo para um dia se aposentar. Então é muito bom esse auxílio inclusão e a gente fala muito pouco disso e precisa falar mais, precisa divulgar para as pessoas se encorajarem mesmo a irem para o mercado de trabalho, não ficar limitado a um benefício assistencial para o resto da vida. Ainda mais porque hoje a gente sabe que essas barreiras, elas podem ser vencidas, né? Podem. E devem ser vencidas. E muitas vezes a barreira não está só externa, né? Está muito dentro da gente, dentro da nossa família. Então, assim, esse auxílio inclusão é excelente para você, surdo. Se você recebe BPC, vai para o mercado de trabalho, arrisca, porque de repente você vai ver que vai ser uma bênção na sua vida, uma superação você começar a trabalhar. E as empresas, né, oferecem a vaga do PCD. As empresas Precisa. precisam, das pessoas, né, de incluir essa cota. Elas têm uma cota que elas precisam incluir com pessoa com deficiência, então esse auxílio inclusão ajuda muito. Ah, e detalhe, Priscila, que nós falamos, né, o BPC, imagina se você vai para o mercado de trabalho e não se adapta ou perde o emprego. Como o BPC estará suspenso, você pode solicitar o restabelecimento. Então, assim, não é problema. E se tiver menos de 2 anos, nem vai precisar passar por nova perícia. Então, vai ser, de novo, restabelecido e vai continuar recebendo o BPC. Então, para conseguir o auxílio inclusão, precisa ter tido o BPC, ter conseguido. Precisa, se a pessoa é um surdo que nunca teve o BPC, ir para o mercado de trabalho e solicitar o auxílio inclusão, não vai conseguir. O requisito eu preciso ter o BPC para suspender o BPC e passar para o auxílio inclusão. E assim, quando ele de repente precisa novamente do BPC, os requisitos são os mesmos, a renda não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo por pessoa. E outra coisa, quando a pessoa vai para o mercado de trabalho, essa renda de até 2 salários que ela pode ganhar, isso não entra na soma do núcleo familiar. Então, se outra pessoa da família precisa também do BPC, não vai atrapalhar em nada. Ah, muito bom. Muito bom, né? Muito bom. E é uma informação tão importante porque, como você mesmo já disse, eles ficam receosos por perder de estar lá. E se socializar, estar no local de trabalho, aprender como trabalhar, isso é muito importante, principalmente para você, você que é surdo. Entender que você está ali no meio, socializando, aprendendo, crescendo profissionalmente e amadurecendo como pessoa, isso faz toda a diferença. E lógico, você vai ter o seu salário e mais o auxílio ainda para Auxílio inclusão. estar ali contribuindo e melhorando a renda para dentro de casa. E aí a gente fala agora um pouquinho, já que a gente começou a falar sobre vaga de trabalho, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da aposentadoria, quando a gente pode Sim. aposentar, né? Me permite, Sim, antes da claro. gente entrar no assunto de aposentadoria, uma outra informação que eu imagino ser relevante é que mesmo, vamos pensar, se você recebe o BPC, você não foi para o mercado de trabalho, você pode contribuir para o INSS para se aposentar um dia, né?
porque desde que a contribuição seja no código de contribuinte facultativo, código 1473. Então, é importante essa informação, porque você está recebendo benefício hoje, mas é importante você contribuir lá na frente para você conseguir se aposentar. Ou ter qualquer outro benefício, né? Porque ele vai ser, a partir do momento que eu começo a contribuir para o INSS, eu vou ser uma segurada. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho direito a solicitar um benefício. Mas assim, muito cuidado que essa contribuição só pode ser como contribuinte facultativo. Se você contribui no código errado, abre um MEI, ou então como contribuinte individual, vai cessar o benefício. Então, antes de começar, procure orientação, pode perguntar aqui no programa, que a gente vai ter todo o prazer de contribuir, de explicar, de orientar, mas não faça errado. Peça ajuda de quem entende, para não correr o risco, né, de perder o benefício. E aí nós estávamos conversando, você disse sobre a questão agora da aposentadoria, que existe dois tipos, tem por idade e por tempo. Isso. Mas para a pessoa com deficiência também tem um diferencial também para eles, no caso, não segue a mesma regra, as mesmas diretrizes para pessoas que não têm deficiência. Isso. Exatamente. É um benefício muito bom. Agora é benefício previdenciário, né, que é a aposentadoria. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, que aí no caso para você, surdo, você tem direito, ela é muito boa. Por quê? A regra geral, a mulher tem que ter 62 anos para se aposentar e pelo menos 15 anos de contribuição. O homem precisa ter 65 anos e pelo menos 15 anos se ele contribuía antes da reforma da Previdência, que foi 13 de novembro de 2019. Vamos pensar num jovem que começou a contribuir depois da reforma, ele precisa ter 20 anos de contribuição e 65 anos. Agora, se é a aposentadoria por idade do PCD, olha como melhora, hein? A mulher precisa somente de 55 anos, então 7 anos de diferença. É muita coisa. É muita coisa. Então, é um direito que o surdo precisa saber, porque ele pode, se ele está no mercado de trabalho, ele vai poder se aposentar antes. E como eu disse, se ele paga como contribuinte facultativo, e esses 15 anos são como PCD, ele vai poder, a mulher no caso, né, vai poder se aposentar com 55 anos. E o homem diminuiu 5 anos na idade. Ao invés de se aposentar com 65, ele vai se aposentar com 60. Então pensa, é um benefício muito bom, né, que você surdo tem acesso. Exatamente. E pode aproveitar. E no caso de servidor público também, existe a aposentadoria por idade do PCD, que também são os mesmos requisitos. Mulher, 55 anos, 15 anos de contribuição. Homem, 65 anos, 15 anos se contribuía antes, ou 20 anos de contribuição, se começou a contribuir depois da reforma. Só que tem 2 requisitos, mais 2 para servidor público. Você tem que comprovar tempo de serviço público de 10 anos, então o tempo não vai mudar. Se ele tem 15 anos e tem 10 anos de serviço público, né, já está dentro. E 5 anos no último cargo. Entendi. Então, o último carro que ele está passando tem que estar junto desses 15 anos. Tem que estar tudo. Se tem 15 anos e tem... Imagina que ele tinha 5 anos de INSS. Ok. E passou no concurso e trabalhou mais 10 anos como no serviço público, pronto, 15 anos. Dá para somar o tempo. Maravilha. Mas aí você falou a questão do laudo, de ter a documentação. Isso, Para requerer esse benefício, que é a aposentadoria, como o BPC lá atrás, sempre vai precisar do laudo, porque sempre vai precisar passar por uma perícia, né? Perícia médica e perícia também uma avaliação social. Então, para todos os benefícios, precisa do laudo médico. Então, se você tem alguma deficiência, né, a pessoa com deficiência, o surdo, faz um dossiê com todos os laudos. Vale tanto laudo do início, né? Às vezes tem um laudo antigo, e é muito bom ter esse laudo mais antigo, e um laudo também, vai pedindo laudo toda vez que for ao médico, pelo menos uma vez por ano, vai pedindo laudo e vai guardando tudo para no momento de requerer um benefício, poder ter a documentação, né? Maravilha. A gente não encerrou ainda, nós vamos voltar, porque o nosso tempo, infelizmente, mais uma vez, passa muito rápido, as informações são muitas, mas o nosso tempo está encerrando aqui. Mas a gente não vai parar somente nesse episódio. No próximo episódio, nós vamos voltar e vamos dar continuidade, porque a gente falou sobre o benefício da Previdência referente à idade, mas também tem por tempo, né? Tempo de contribuição. E nós vamos explicar um pouco mais sobre a questão também da documentação, como que faz com mais detalhe. Mas será no próximo episódio. Agora vamos para o nosso Vamos Praticar?
E aí assistiu, viu, vê com calma. Os sinais hoje está mais voltado para a área jurídica, né, talvez um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas passa com devagar. Põe no 0,5 para ver um pouco mais devagar a sinalização. Teve dúvida? Deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? E agora nós vamos para o nosso Além das Palavras. No Além das Palavras, vamos mostrar o acesso ao meu INSS, ao aplicativo, como que a gente consegue criar a senha do Gov. Então a gente vai dar algumas dicas para vocês, para que vocês possam ter acesso às informações e aos dados do INSS. Vamos lá? Quer acessar o site do meu INSS e não sabe por onde começar? Eu te mostro agora. Primeiro, abra seu navegador e digite www.meuinss.gov.br. Na tela inicial, clique em Entrar com gov.br, que fica no canto superior direito. Digite seu CPF, clique em Continuar e, em seguida, informe sua senha. Pronto, você está dentro do meu INSS e pode consultar extratos, benefícios, agendar perícias e muito mais. Agora, se você esqueceu sua senha, clique na opção Esqueci minha senha. Você pode recuperar por SMS, e-mail, pelo aplicativo gov.br ou até pelo seu banco, se for conveniado. Depois é só criar uma nova senha segura, voltar à tela de login e acessar novamente. Salve esse vídeo e compartilhe com quem precisa dessa dica. E aí, difícil? Né? Não, facinho. É fácil. Ah, e você que é jovem, então, que tem a facilidade de mexer com a internet, de mexer com o sistema, com o aplicativo, se você conhece um surdo que tem mais dificuldade, que às vezes não tem essa esperteza de mexer, ajude. Vai lá, ajuda o seu próximo. Às vezes é um avô, às vezes é um pai, um tio que não sabe, mas você vai saber como entrar, como criar a senha. E se teve dúvidas referente ao tema ou ao sistema, pode deixar aqui. Entra no nosso Instagram também, você pode perguntar. Tem o Instagram da doutora também, nós vamos deixar aqui. Os irmãos podem entrar em contato e tirar todas as dúvidas que surgirem para vocês. E a gente vai se despedir agora desse episódio com a doutora. Muito obrigada, doutora Carla. Eu que agradeço, obrigada pela participação. Mas você volta no próximo Sim, até o próximo programa. para a gente continuar Sim. explicando para eles como é que funciona. Amém? Amém. Então a gente finaliza agora. Esperamos vocês no próximo. Não percam. A paz do Senhor Jesus.